Depois você pode escrever também. Lembra quando começou, lembrando aqui, quando começou, aumentou o número de transmissões por plataforma digital, uma série de situações. Só aguardar mais um minutinho, né? Às vezes tem gente que se atrasa, aqueles 5 minutos regulamentares, né? Já. Vamos aguardar. Minha filha atrasou um dia. Ah, Quando minha esposa estava grávida, ela entrou no computador, fez lá uma. Não sei que programa ela usou, estamos falando 1999. Aí ela falou: não, ela vai nascer dia 12 de junho. Não foi dia 13. caramba. Já foi? Sim. Sim, sim. Ah, vocês estão aí. Estamos só aguardando mais uns 5 minutos Tá bom, regulamentares. Tá, me avisa, tô esperando um pouquinho. Bom, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar sobre reforma tributária. Como vocês devem estar acompanhando nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, nós temos realizado uma série de ações, vamos dizer assim, sobre a reforma tributária. Ontem colocamos no ar vídeos um primeiro vídeo de uma série que gravaremos com dúvidas e esclarecimentos sobre a reforma tributária. Tem toda aí uma tramitação que ainda virá, né? Apesar da aprovação, mas esse ano vai ser bastante agitado em termos de reforma tributária e nas reformas que a própria reforma tributária já anunciou. Então, só acompanhar nossas redes sociais que vocês vão ficar bem informados aí a respeito desse tema. Temos aqui, né, esse webinar, primeiro webinar do ano. Nós imaginamos uma apresentação dos profissionais internos aqui do escritório, né? Além de mim, Monsenhor Fergonese, nós temos aqui em São Paulo também a Gabriela já ao meu lado, e no Rio de Janeiro a Cris Lins, Cris Câmara, no Rio de Janeiro. E com isso a gente separou aqui o tema em 3 partes, né? Uma introdução pela Gabriela já, em seguida vou falar um pouquinho sobre o que devemos esperar em 2024, já a partir de 2024, ainda que não haja a vigência, e a Cris falará sobre os incentivos fiscais, benefícios fiscais, como ficará essa questão tão importante, né, que a gente tem hoje com relação, sobretudo, ao ICMS, esses regimes, esses benefícios fiscais estaduais. Então, acredito que agora está dando 9h05, acho que podemos iniciar. Nossa previsão é de 1 hora de duração do evento, deixando a parte final, uma parte final, cerca de 15 minutos de exposição para cada um, e deixando a parte final para eventuais dúvidas, esclarecimentos que o pessoal que está nos assistindo venha a formular. Então, quer começar, Gabi? Eu vou mudando para você. Tá ótimo. Então, bom dia a todos que nos acompanham hoje de manhã. Obrigada, é um prazer ter todos vocês aqui nos ouvindo. A ideia desse primeiro painel, né, na realidade, é só repassar o foco aqui é a tributação sobre o consumo, né? Apesar da gente saber que essa reforma tributária ela trouxe outros pontos em relação ao ITCMD, por exemplo, ao IPVA, o foco aqui é a tributação sobre o consumo, que teve uma mudança mais drástica, vamos dizer assim, do ponto de vista constitucional. Então, nesse primeiro painel, eu vou repassar essas mudanças de forma bem sucinta e dos pontos que a gente entende que são aqui importantes. Então,
Como todos sabem, né, a gente teve a aprovação da emenda constitucional 132, ela já está incorporada no site do Planalto também, né? Se você consultar ali, você já consulta os novos tributos que foram criados, que é a contribuição sobre bens e serviços, que substitui PIS/COFINS, e o imposto sobre bens e serviços, que substitui o ICMS e o ISS. No quadro inicial da reforma, tinha uma pretensão, né, de extinção total do IPI, que seria também abrangido aí nesses 3 novos tributos criados, que não me falei agora do imposto seletivo também, que é um terceiro novo tributo que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E o IPI, em princípio, ele seria extinto, né, com essa reformulação da tributação sobre o consumo, mas decidiu-se, né, no último relatório, que ele seria mantido a alíquota zero e mantido as alíquotas cheias para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, aqui a gente ilustra como vai ficar essa nova remodulação aí da tributação sobre o consumo, né? Que a gente tinha esses tributos federais, né? O PIS, COFINS e IPI, o tributo estadual, o ICMS e o ISS. Com a reestruturação aí da tributação sobre o consumo, foi criada a contribuição sobre bens e serviços, que é um tributo federal, o IBS, que é um tributo de competência compartilhada entre os estados e os municípios, o imposto seletivo, e aqui a gente faz o IPI com asterisco por conta dessa questão do fato de ser previsto a sua manutenção apenas para os produtos que são produzidos na Zona Franca, visando aí prestigiar aí a Zona Franca de Manaus. Bom, aqui a gente traz nesses próximos 2 slides os principais princípios e nortes, né, que vão guiar aí esses 2 novos tributos criados. O primeiro deles é a questão da unificação do tratamento fiscal, da contribuição sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços. Por que a unificação do tratamento fiscal? Porque a gente tem, hoje vai ser o mesmo regramento, né, na Constituição, os dois tributos, eles estão previstos no mesmo artigo constitucional e vão ter as mesmas bases de cálculo, fato gerador, sujeito passivo. Então, vai numa linha aí de unificação. A gente sabe que as materialidades de PIS/COFINS, de ICMS, de ISS são bem distintas, né? Quem é sujeito passivo de um tributo, de ISS, por exemplo, não é de ICMS. Então, assim, a gente sabe que existe toda essa identificação se eu sou sujeito passivo de um tributo ou de outro. Então, a ideia da reforma é ter essa unificação do tratamento fiscal, das bases de cálculo, fatos geradores e regra matriz dos 2 tributos. Tem uma questão muito importante também, porque hoje em dia tem muita discussão sobre que tipo de negócio está sujeito, por exemplo, ao ISS ou ao ICMS. Na reforma, a gente prevê uma incidência ampla sobre todos os bens e direitos materiais e imateriais, ou seja, todas as atividades. Então, aquela discussão que a gente sempre teve sobre qual tributo incide sobre essa atividade, locação de bens, locação que nem teria nenhum dos dois, por exemplo, não teria nem ISS nem ICMS, todas essas discussões que ficavam mais ou menos num plano mais obscuro, isso vai, em tese, se resolver aí com a reforma. A questão do princípio da tributação no destino. A tributação no destino, ela implica dizer, na verdade, é uma tributação no destino mais vinculada ao produto, ao local de consumo do bem ou do produto, porque do serviço, a própria Constituição, ela deixou um norte meio aberto para que o município de prestação do serviço, né, possa ser onde é cobrado ali o IBS. Então, assim, a gente tem também esse princípio como norte. E que, em princípio, né, apesar do trocadilho, seria colocar em um fim final, né, um fim efetivo, vamos dizer assim, a guerra fiscal, né? Exatamente. A cobrança por fora, a gente sabe que até por questão de transparência, né, muito se cobra, né, do Estado como um todo, né, que tenha tributação por fora para que exista uma clareza a respeito das regras de tributação, para que o tributo não incida sobre a sua própria base, para que um contribuinte leigo acesse ali o documento fiscal e tenha conhecimento de quanto efetivamente incidiu naquela operação. Então, a cobrança por fora, ela vem trazer essa transparência.
A não cumulatividade ampla também é um dos princípios adotados pelo novo IVA, né? E que prevê que qualquer atividade, qualquer operação, bem ou serviço sujeito ao IVA esteja sujeito ao crédito. Então, tirando os bens de uso e consumo pessoal, que na própria Constituição não vão dar direito ao crédito, isso ainda vai ser objeto de uma regulamentação por lei complementar, mas assim, o norte é a não cumulatividade ampla, o que a gente, mais à frente, a gente vai abordar isso como um ponto positivo, por conta de todas as regras diferenciadas que a gente tem hoje para cada tipo de tributo. A alíquota as alíquotas também pretendem, né, existe uma intenção constitucional do Constituinte que essas alíquotas sejam uniformes, né? Uniformes é uma alíquota para todos os produtos que vai ser estipulada por cada ente federado e, ou seja, tirados os regimes específicos previstos na Constituição, todas as alíquotas vão ser uniformes, o que vai trazer um pouco de previsibilidade, né? E também um último ponto aqui, que é um princípio que norteia o IVA dual, que é o cashback, que é a questão da possibilidade dos consumidores de baixa renda terem o ressarcimento do tributo pago nas suas aquisições de bens e serviços. Isso ainda vai ser regulamentado e a intenção, na realidade, é que vamos dizer assim, a desoneração de um determinado item ou serviço esteja mais relacionada a quem o adquire e não ao tipo de bem ou serviço comercializado. Então, assim, essa ideia é mais para atender mesmo como uma questão de justiça tributiva, pensando aí em suprir essa questão de desigualdade social. Nesse slide a gente só traz aqui os principais prós, né? A gente sabe que tem vários pontos positivos da reforma, mas a gente trouxe os principais prós que a gente enxerga aqui na criação do IVA dual. Então, o primeiro deles, que a gente já antecipou um pouco lá atrás, diz respeito à unificação e simplificação das regras de aproveitamento de crédito. A gente sabe que hoje os maiores contenciosos que existem, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, é a questão das regras de creditamento para efeito, por exemplo, de PIS e COFINS. E apesar de ter tido decisões vinculantes e repetitivo, né, no Superior Tribunal de Justiça, do CARF ter adotado essa posição, também do STJ, numa linha de que determinado bem ou serviço está muito ligado ao tipo de atividade prestada, a gente sabe que tem ainda uma zona muito cinzenta e isso ainda gera inúmeras discussões e traz muita imprevisibilidade até para as empresas no longo prazo, médio prazo. Então, assim, a ideia de simplificação das regras é uma ideia de simplificação das regras de creditamento, ela vem aí como um ponto positivo da reforma, tanto para PIS/COFINS, não só para PIS/COFINS também. A gente tem o ICMS, tem regras totalmente diferentes de créditos. Então, assim, a ideia aqui é você trazer uma uniformidade nas regras de creditamento. A incidência ampla, ela encerra todas aquelas discussões que a gente tem sobre se a minha atividade está sujeita ao ISS ou ao ICMS, por exemplo. Então, a gente deu aqui o exemplo do software, né? Porque ao longo das últimas décadas, né, o software teve aquela distinção clássica, né? Que ou é software de prateleira, ou é software customizado, feito por encomenda. O primeiro está sujeito ao ICMS, o segundo está sujeito ao ISS. E essa distinção, ela se pautou aí por muitos anos, até que em 2021 o Supremo falou, não, é tudo serviço, está na lista de serviço, software, todas as operações com softwares devem ser enquadradas enquanto serviço. E aí a gente teve toda uma mudança, até as empresas têm que se programar, reaver custo, ver como é que vai se adaptar às normas de compliance para fazer essa adequação fiscal. Então, assim, todas essas discussões, até serviços que são mais nebulosos, que são mais direitos, não obrigação de fazer, por exemplo, também tinha dúvida, o item estava ali na lista de serviço, mas estava relacionado a um direito e não a uma obrigação de fazer, e havia margem aí para alguns contribuintes terem decisões judiciais que garantia afastar a incidência do ISS, por exemplo. Todas essas discussões vão acabar. Por um lado, é negativo, sim, para os contribuintes que eram beneficiados por esse tipo de atividade, não teriam ali a sua incidência. Mas, por um lado, ela traz mais segurança e equilíbrio entre os diversos tipos de negócios, serviços e atividades.
Um outro ponto também que a gente coloca como positivo é relacionado às alíquotas uniformes. A gente sabe toda a dificuldade que existe hoje para classificar um bem, qual que é o código do NCN, o que isso vai impactar, por exemplo, para o ICMS, para o IPI, todas as diferenças de tributação. Então, assim, a alíquota dos uniformes, ressalvados aí todos os regimes específicos previstos na Constituição, ela busca trazer essa facilidade também no enquadramento de um determinado bem ou serviço para efeito de tributação. E um outro ponto também é uma diretriz, né? Na realidade, a gente não sabe se com todas as regulamentações que virão, isso vai ser implementado, mas, assim, uma das diretrizes da reforma é a simplificação das obrigações acessórias. É claro que só pelo fato dos tributos já estarem reunidos todos num só, isso já garante uma certa simplificação. Reunidos, eu digo assim, no mesmo regime, né? A gente vai ter a mesma base de incidência, o mesmo fato gerador, só o fato de ter essa uniformidade, vamos dizer assim, para efeito de identificação do fato gerador, isso já vai trazer uma simplificação. Então, espera-se, né, a longo prazo, né, aqui a gente vai falar a longo prazo, porque no próximo quadro a gente vai falar um contra, né, dessa questão das obrigações acessórias, espera-se que a longo prazo se tenha aí uma simplificação das obrigações acessórias. E aqui a gente traz alguns contras desse IVA dual, né? Então, o primeiro deles é a questão da perda de autonomia dos estados e dos municípios, porque hoje os estados e os municípios eles têm ampla gestão sobre as suas receitas. Então, se o município quer, por exemplo, incentivar um determinado tipo de atividade, trazer uma empresa prestadora de serviço para minha cidade, para minha sede, eu vou colocar uma alíquota próxima de 2 para rivalizar com os outros municípios. Os próprios estados, apesar da guerra fiscal ter sido, em tese, pacificada, têm uma série de benefícios. Eu quero incentivar a centro de distribuição, quero incentivar o setor agropecuário. Então, existe hoje a possibilidade dos estados e dos municípios criarem essas oportunidades para trazer, não necessariamente receita tributária, mas para trazer negócios para os seus territórios. Então, isso se perde um pouco até por conta do fato do IBS, né, que é o tributo que vai ter competência compartilhada entre os estados e os municípios, seja competência compartilhada, né? Então, esse é um ponto aí que pode também, e é um contra também para os próprios contribuintes, né? Porque você perde aí essa oportunidade de ter uns benefícios mais direcionados para determinado tipo de negócio. A onerosidade excessiva para o setor de serviços, né? A gente sabe que hoje a grande massa do setor de serviços, tirando os que estão no Simples, né, que a gente vê que vai ser mantido, o Simples Nacional, está no lucro presumido e, portanto, sujeito ao regime cumulativo de PIS/COFINS, uma alíquota efetiva de 3,65, e também sujeito ao ISS, que é um tributo por natureza cumulativo e sujeito a uma alíquota de até 5%. Então, assim, a gente tem ali alíquotas efetivas, né, inferiores a 10%, e é um setor que ele vai passar, ressalvadas ali as exceções na Constituição, ele vai passar para esse patamar dessa nova tributação e desse novo regime de créditos. Então, espera-se aí que esse setor seja um setor muito prejudicado por conta da questão da mão de obra mesmo, que é o principal insumo, que não seria passível de direito ao crédito. E um último ponto, que vai ser um pouco melhor abordado na apresentação do Alcir, diz respeito ao aumento da complexidade nesse período de transição, porque até 2032 a gente vai ter regras que vão conviver mutuamente, né? Então, a gente vai ter o sistema antigo e o sistema novo. Então, isso vai gerar um custo adicional para as empresas. Então, tudo que é reforma objetiva a longo prazo, né, que é trazer essa simplificação das obrigações acessórias, isso não vai se ter aí a curto prazo. E, por fim, aqui no meu quadro inicial, a gente só repassar aqui o imposto seletivo, né, que é o imposto que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A gente tem ali umas diretrizes constitucionais, a gente sabe que até para efeito de direito comparado, esse tipo de tributo, ele costuma incidir sobre bens sobre os quais você quer evitar o consumo, que são cigarros, bebidas alcoólicas, combustíveis, os próprios combustíveis, né, apesar de tão essenciais, esse é normalmente o alvo do imposto seletivo. Então, a Constituição ela trouxe esse novo tributo, né, que ele estabelecendo ali algumas regras, né, que ele não vai incidir sobre energia e telecom, que ele não integra a sua própria base, mas ele compõe a base dos outros tributos incidentes sobre o consumo,
e que ele vai incidir uma única vez sobre o bem ou serviço. Então, esse era o meu início da participação, era mais um overview inicial sobre a reforma. Bom, muito obrigado, Gabriela. E é um aviso a todos, né, e a todas, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só mandar aí uma pergunta pelo chat. Se a gente não conseguir responder aqui, a gente depois responde por e-mail. Vimos aqui com a Gabriela as principais alterações, né, na reforma tributária, essa que foi aprovada pelo Congresso em 15 de dezembro do ano passado, e que diz respeito à tributação do consumo. Evidentemente, toda essa mudança que teve está ainda no plano constitucional, ou seja, esses novos tributos criados e todas as normas ali previstas em sede constitucional carecem de regulamentação por meio de lei ordinária ou lei complementar. O próprio texto constitucional já direciona que tipo de lei, né, ordinário constitucional, deve ser editada para uma ou outra matéria. E também a própria reforma constitucional, né, a emenda constitucional 132, estabelece o prazo de 180 dias para que o Poder Executivo remeta ao Congresso os projetos de lei ordinária e lei complementar. E qual é a previsão que se tem na Constituição Federal? Para a lei complementar, como já destacou a Gabriela, a instituição, né, as regras, a regulamentação do imposto seletivo, além do imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Aí está previsto lei complementar, apesar de que, para os três tributos, existe a previsão de lei ordinária para alterar a alíquota. Então, a alíquota, no caso do IBS, serão editadas por leis específicas dos entes federativos, estados e municípios, e no caso do imposto seletivo, por meio do governo federal, da União Federal, a publicação por lei ordinária de alíquota. Além disso, também tem a previsão de lei complementar para dispor sobre regras de distribuição da arrecadação do IBS, regime de compensação, forma e prazo de ressarcimento, enfim, todas aquelas regras também importantes para o funcionamento do tributo. Essa questão de compensação, por exemplo, é um tema muito caro na tributação sobre o consumo, né? Toda empresa sabe, né? Empresa da área mercantil sabe as dificuldades hoje de você aproveitar integralmente, plenamente, alguns créditos de ICMS. Então, espera-se que na regulamentação do IBS haja esse problema, essa dificuldade que se tem hoje seja sanada. E, aliás, esse é, entre outros, um dos motes da reforma tributária. Como bem colocou a Gabriela, a simplificação, né? Essa eu diria que é uma necessidade precípua, né, do nosso sistema tributário nacional, essa questão da simplificação. Então, com isso, espera-se que o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o Congresso Nacional, nesse trabalho de regulamentação, evitem problemas que nós temos até hoje no sistema tributário nacional, com esse excesso de contencioso, né? Além disso, previsão de lei complementar para dispor sobre regimes específicos de tributação pelo IBS, a questão de combustíveis fósseis, serviços financeiros, serviços de hotelaria, enfim, tem ali no texto constitucional uma série de temas que deverão ser regulados por meio relacionados ao IBS, que deverão ser regulados por meio de lei complementar. E, por fim, mas não menos importante, também caberá a lei complementar regulamentar o comitê gestor do IBS, né? Aquele comitê que vai disciplinar sobre a arrecadação, a distribuição das receitas relacionadas ao IBS. Como dito, o IBS ele é dual, né? Ele tem competência estadual e municipal, e com isso, evidentemente, sua arrecadação no destino será distribuída ali de acordo com regras, né?
que virão a ser estipuladas nessa lei complementar e depois pelo próprio comitê gestor. E, por fim, lei ordinária, na realidade, além dessas hipóteses que a gente já mencionou acima, né, anteriormente, também a questão da estipular a alíquota do CBS. Então, basicamente, isso que nós devemos ter no prazo de 180 dias. E, para isso, é importante dizer, o governo federal já formou, já editou uma portaria, né, a portaria 34, agora em 2024, criando 19 grupos técnicos para a implementação da reforma tributária. Vão ser projetos que partirão do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Então, são 19 grupos técnicos criados. Recentemente, é uma questão de dias, saiu a nomeação de todos os titulares e os suplentes todos esses grupos, né, grupos técnicos que foram criados. Tem também um grupo de análise jurídica e também uma comissão de sistematização da reforma tributária. Então, são esses 3 órgãos, vamos dizer assim, que foram criados e que vão dar o pontapé inicial na regulamentação da reforma tributária. Como dito, então, um ponto importantíssimo da regulamentação, como não poderia deixar de ser, é a questão da alíquota. Durante a tramitação da reforma tributária, vieram várias discussões, vários projetos, ou previsões, melhor dizendo, né? E o governo federal, sobretudo o seu secretário extraordinário para a reforma tributária, né, o Bernardo Api, vinha sempre dizendo, jogando algumas previsões de alíquota. E se chegou-se a falar em alíquota de 25%, alíquota de 27%, que são, evidentemente, alíquotas muito elevadas para uma tributação sobre consumo. A gente poderia dizer, com base no direito comparado, que seria uma das alíquotas mais altas do mundo, né? E, evidentemente, há uma previsão, aí até é um ponto importante, né? Há uma previsão de uma alíquota padrão ou alíquota de referência, né? Para o IBS se fala em alíquota padrão. E aí seria uma alíquota única, e como se terá uma alíquota única apenas, a própria reforma tributária trouxe algumas previsões ali de redução. Alíquota reduzida a 70%, ou seja, 70% da alíquota padrão, ou alíquota reduzida a 40%, portanto, com 60% de redução, ou ainda hipótese de alíquota zero. São vários setores, vários produtos, várias áreas que estão ali abrangidas por essa redução. Então, evidentemente, a reforma constitucional não trouxe alíquota, né? Nem poderia, não cabe ao texto constitucional dispor sobre alíquotas de tributos, no máximo, eventual, trazer aí previsões de teto de alíquota ou margens mínima e máxima de alíquota, não foi o caso, mas traz essa previsão já de redução de alíquotas, o que, no nosso entender, é bastante positivo, porque criou-se essa ideia de que, para evitar a complexidade que nós temos hoje, seria quase imperativo ter apenas uma alíquota. Eu não acho que esse seja o caso, acho que a gente poderia ter aí algumas faixas, não precisaria nem ser necessariamente esse sistema que foi criado, mas eu acho que a gente poderia ter aí algumas faixas, até porque esses novos tributos, o IBS e o CBS, a não cumulatividade dele, como bem colocou a Gabriela, vai ser alcançada basicamente pelo mesmo sistema do ICMS, ou seja, você abate do imposto ou da contribuição devida naquela operação com o que se pagou nas operações antecedentes. E com isso, dá para imaginar, como também bem pontuou a Gabi, que haverá um aumento de tributação para prestadores de serviços, por exemplo. Então, esse foi um caminho que foi adotado. Vamos manter a simplificação com uma alíquota única. Aí não quiseram criar faixas, mas criaram aí umas 2, 3 possibilidades, né, áreas de redução. Mas vamos aguardar aí na regulamentação para ver
o que vem, enfim, e esse é um ponto extremamente importante e que vai acontecer, né? A ideia aqui desse painel é falar o que vem por aí, sobretudo já a partir de 2024. A gente não tem a exigência automática, nem poderia ser dessa forma, desses novos tributos, mas muita coisa que dirá respeito a eles virão já muito proximamente, ainda nesse ano. E como já antecipado pela Gabi, também, até pela própria complexidade do novo sistema, enfim, a necessidade de tempo para as empresas se adaptarem a ele e também as autoridades fazendárias. Então, há aí um período de transição que vem previsto já no texto constitucional, já na emenda constitucional 132. Então, em 2026, tem a previsão da vigência do IBS e da CBS em fase de testes. Portanto, é só para fins de calibrar, de parametrização, com alíquota de 0,1 para o IBS e 0,2 para a CBS, que poderão ser compensados com PIS e COFINS. Isso 2026. Teremos a regulamentação esse ano e aí, a partir de 2026, começa a fase de testes. Em 27 e 28, a CBS já começa a ser exigida em regime normal, sem a fase de teste. Isso continua para o IBS. Além disso, a extinção do PIS e COFINS, a elevação da alíquota do IBS de 0,1 para 0,2, como eu disse, ainda em fase de teste, redução a zero da alíquota do IPI, como bem colocou, esse é um ponto bem importante trazido pela Gabi, sempre teve essa discussão de que o imposto seletivo iria substituir o IPI, e na realidade, por conta da questão de Zona Franca, enfim, decidiu-se mantê-lo, mas, de qualquer forma, em 2027 e 2028, há a previsão de redução a zero da alíquota do IPI. E a vigência do imposto seletivo, isso em 2027 e 2028. De 2029 a 2032, existe a previsão de uma redução gradual de 10%, um décimo, por ano das alíquotas de ICMS e ISS. Então, ao final, nesses 4 anos, ao final, em 2032, a gente terá uma redução de 40% do ICMS e do ISS e, em paralelo, uma elevação gradual do IBS. E a partir de 2033, aí sim, o IBS plenamente implementado, né, com sua alíquota plena, e a extinção do ICMS e do ISS. Então, esse é o período de transição, nós estamos em 2024, nós estamos falando aí de um período de 9 anos. E como bem colocou a Gabriela, nesse período as empresas terão de rodar sistemas paralelos, né? Um para o novo regime e outro para o regime anterior. Então, está se dando alguns passos atrás para depois dar um passo à frente, porque imagina a complexidade que vai ser nesse período todo. É sempre questionável um período de transição, se discutiu até um período maior, mas, enfim, sob certo aspecto é necessário, né, para que haja adaptação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse problema. Eu fico pensando nos clientes aqui na questão de sistemas SAP, todos os seus sistemas de informática relacionados à apuração, recolhimento de tributos, os códigos, enfim, vai ser aí uma complexidade muito grande. E também até já fica uma certa crítica, né? Que nós estamos falando de extinção de 5 tributos para manutenção, para a criação de 3 e a manutenção de um outro. Então, quer dizer, a simplificação não foi tão recomendada como nós gostaríamos que houvesse, né? Enfim, mas a gente tem boas perspectivas aí no futuro com esse novo sistema. Travou, mas sem problema. Então, dito isso, o que nós estamos falando aqui de mudanças no sistema, na tributação do consumo, né? Mas também, e isso é importante,
inclusive por questões de vigência, como também antecipado pela Gabi, não há também antecipado pela Gabi, não tem no bojo da reforma tributária apenas temas relacionados à tributação do consumo. Então, já resolveu, já resolveu. Então, por exemplo, nós temos a questão do IPVA, que a Gabi mencionou, e ITCMD também. E aí um ponto importante é que na questão do ITCMD, o texto constitucional da reforma prevê a mudança, prevê a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas para o ITCMD. Então, com isso, evidentemente, a gente sabe, tem notícia de que alguns estados já prevêem alíquotas progressivas para o ITCMD, mas fato é que não existia uma previsão constitucional, e aí tudo isso sempre é muito questionável, mas a partir da reforma tributária já há essa previsão. Então, o que a gente imagina com relação ao ITCMD é que estados irão promulgar leis ainda em 2024, aumentando ou prevendo alíquotas progressivas para o ITCMD. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje o ITCMD é cobrado a uma alíquota de 4%. Então, existe aí uma previsão de que possa haver não só aumento de alíquota, como alíquotas progressivas. E isso nos impõe uma necessidade, ou pelo menos para aqueles mais cuidadosos, de eventualmente já começar a pensar sobre planejamentos sucessórios, enfim, todas essas situações em 2024, porque há uma previsão, nós estimamos que haveria um aumento do ITCMD em 2025, pelo próprio princípio da anterioridade, né? Qualquer elevação que vem em 2024 valeria apenas a partir de 2025. Além disso, tá. Além disso, também há uma questão importante, ao mesmo tempo que ela estipula o prazo de 180 dias para o Poder Executivo propor os projetos de lei, né, complementar e ordinária, também traz a previsão em até 90 dias de alteração, de mudança, de reforma da legislação do imposto de renda e da legislação da tributação sobre folha de salários. Então, veja, estamos falando de tributação do consumo, mas a própria reforma já traz essa previsão com relação à tributação da folha de salários. A gente tem acompanhado aí desde dezembro, né, logo após a edição a promulgação da emenda constitucional 132, a gente já teve um projeto, uma MP do governo federal com relação à reoneração da folha de salários, por exemplo. Isso está numa discussão muito grande no Congresso. Alguns acertos aí, pelo menos, têm sido divulgados entre Congresso e governo federal. Enfim, então, tanto em tributação de imposto de renda quanto a questão de folha de salários, também com uma previsão de mudança aí muito brevemente. Com relação à tributação da renda, nem poderia ser diferente, porque quando a gente pensa numa mudança, por exemplo, uma extinção de PIS e COFINS, ainda que se trate de tributo sobre o consumo, a gente tem no nosso regime tributário, no nosso sistema tributário como um todo, muito entrelaçamento entre. Uma vez, o ano passado, antes ainda de ter avançado tanto a reforma tributária, eu fui dar uma palestra e falando sobre tributação do consumo, e aí um ouvinte disse, na realidade não é só sobre consumo, porque como é que vai ficar lucro presumido, por exemplo? Porque se você tem o lucro presumido, né, aquele regime de apuração de imposto de renda, e que você tem aí, por exemplo, atrelado à tributação da renda, a questão de PIS e COFINS a 3,65%, com a extinção do PIS e COFINS, como é que vai ficar? Então, já havia essa ideia de que teria que haver também uma reforma da tributação da renda. Então, basicamente, os pontos que a gente gostaria de trazer são esses. Então, vejam, apesar de ter aí só a partir de 2026 uma vigência ainda em nível de teste de IBS e CBS,
2024 vai ser bastante movimentado, bastante agitado em termos de reforma tributária, não apenas do consumo, mas também imposto de renda, contribuição sobre tributação sobre a folha de salários, ITCMD, enfim, toda uma série aí de tributos do nosso sistema tributário nacional. Acho que basicamente, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de falar. E se tiverem algumas dúvidas, estamos aqui à disposição para esclarecer alguns pontos. Agora teremos a Cris Lins, vai compartilhar a apresentação dela, vai falar sobre os benefícios fiscais, muita discussão sobre isso, muita demanda de cliente, né, Cris? Muitas. Oi, todo mundo. Eu preciso que vocês tirem a apresentação aí para eu entrar, senão eu fico proibida. Bom dia. Enquanto eles estão tirando, eu vi aqui na lista de participantes uma porção de clientes, ex-colegas, amigos, parceiros. Estou muito feliz aí com a participação de todo mundo. Isso só mostra que a reforma tributária está deixando todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, né? E unidos, né? Comecei a compartilhar, não sei se vocês estão conseguindo ver. Bom, eu vou trazer aqui, a gente conversou muito internamente que estava trazendo dúvidas, né? E uma coisa que a gente percebeu que está preocupando muito os clientes é o formato do negócio. Hoje, o formato do negócio passa muito pelo incentivo fiscal, ou seja, pelo benefício fiscal que foi concedido lá, muitas vezes lá antes, né? Nós aqui do escritório, como todos os tributaristas, somos procurados muitas vezes antes mesmo do negócio nascer. A gente ali, né, antes da concepção, a gente já está participando, decidindo qual o melhor lugar, qual o melhor incentivo, como é que o negócio funciona de uma forma um melhor aproveitamento aí, e no final do dia o menor custo para aumentar a sua margem. E aí a gente vai lá, faz todo o projeto, cria o negócio, e aí agora a gente tem uma percepção de que a reforma tributária vem, vai criar novos tributos, a princípio sem incentivos, e aí nosso cliente liga e fala: Poxa, você falou aqui que eu tinha uma garantia, você falou que o meu negócio ia funcionar, agora minha margem como é que vai ficar? Então, realmente, isso é uma preocupação, acho que de muitos até que estão ouvindo, aqueles que já têm negócio andando, aqueles que estão empreendendo para novos negócios, é muito importante ter acompanhamento de um especialista. E aí, por isso, a gente trouxe aqui esse tema, e eu começo falando, né? A gente assiste aí, né? Lê os jornais, todo mundo muito antenado, vê o valor e diz: olha, a reforma tributária ela passou a primeira barreira, que foi ali a promulgação, como muito bem a Jajá e o Malcir explicaram, ela já teve lá as alterações na Constituição Federal, super relevantes. Então, é muito importante a gente ter essas alterações de Constituição, mas elas são o início, né? A questão está muito incipiente, são dezenas de menções de necessária lei complementar, inclusive lei ordinária também para alguns casos, como o imposto seletivo, algumas alíquotas, mas o que a gente vê é que a gente ganhou, como é que é, a primeira batalha, né? Nós tributaristas, eu lá na faculdade, quando me formei em 2000, não conta para ninguém, né? Já denunciando minha idade, eu já ouvia falar que a reforma tributária estava vindo e nunca vinha. Então, realmente, a gente está muito feliz com a promulgação, mas a gente sabe que a gente ainda tem um desafio muito grande como técnicos, o próprio governo tem um desafio muito grande, tem já uma briga no governo, uma correria para quem vai participar da comissão, quem vai elaborar as leis constitucionais, se vai ser o governo, se vai ser o Senado, enfim, está uma discussão aí. A gente já consegue observar essa corrida para a regulamentação, mas efetivamente os empresários, né, e aí eu falo nós, porque como somos de escritório, a gente acaba vendo mais a área a visão dos empresários, temos muita apreensão de como é que vai ser essa nova fase. Então, o governo prevê enviar os projetos de lei, regulamento a reforma tributária de consumo, em abril. Então, nós aqui técnicos fomos ansiosos para ver essas minutas, entender como é que está sendo vista essa regulamentação. Está muito próxima, né? A gente já está aqui
Tem muita gente brincando que o mês de janeiro já virou o ano, né? A gente está ainda em janeiro, mas abril vai chegar algum dia. Então, o que que a gente tem aqui? Quando a gente tem um cronograma da reforma tributária, eu coloquei aqui o bonequinho, você está aqui. Você está aqui em 24, 25. A gente está agora na fase de regulamentação. Como é que vai ser regulamentado? Como muito bem já explorado pelo Maurício e pela Jajá, não vou passar por isso aqui. A gente já sabe que isso vai ser regulamentado, a gente está nessa expectativa de abril. A gente começa aí em 26 pela contribuição, pelo CBS. 27 a gente também já está ali no CBS, começa uma redução das alíquotas do IPI, o imposto seletivo que a já explorou também vai aparecendo, mas o ICMS, o ISS, que a gente vai aqui tratar mais especificamente, tem os benefícios ali muito relevantes para os empreendedores, enfim, para os empresários, ele vai começar a ter uma alteração em 29, tá? Então, em 29, também, como já foi citado aqui, começa uma transição de uma redução do ICMS, do SS um aumento gradativo do IBS. Eu brinco que é aquela troca de ração, né? Quando o cachorro vai trocar a ração, a gente vai colocando um pouquinho da nova, tirando um pouquinho da velha, até a gente fazer a troca inteira. Nosso período de transição vai acontecer dessa forma. Mas aí a gente pensa, ué, se o imposto que eu tenho benefício vai começar a ser reduzido, a minha garantia até 2032 de ter o meu benefício, lá pela Lei Complementar 160, ela está sendo relativizada. Por quê? Porque o meu benefício vai ser reduzido. Como é que vai ficar isso? Então, realmente, quando vem lá o artigo 156, que fala, né, Lei Complementar instituirá, a Lei 156A, só abrindo aqui um parênteses, já é a reforma tributária, tá? Já é a emenda constitucional e diz: lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e municípios. E aí diz assim: não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos diferenciados favorecidos de contribuição, excetuadas hipóteses previstas nessa Constituição. O que basicamente está dizendo essa letra da lei, tá? Ela está dizendo, olha, o benefício que tinha lá vai morrer, sem prejuízo de terem novas hipóteses previstas para o IBS. E aí lembra que começou aquela guerra de que ia entrar na lista de exceção, o que não ia entrar, teve setores que entraram no apagar das luzes, conseguiram, né? Mostraram ali o prejuízo que ia trazer para o Brasil uma multinacional sair tirar o investimento do Brasil. Foi compreendido, houve uma sensibilidade em relação à importância dos investidores e realmente a lista do artigo 9º da PEC 45 deu uma aumentada e trouxe aí, então, as possibilidades de redução de tributos, tá? Já para o novo regime da reforma tributária. O texto inicial, né, aprovado pela Câmara, tinha 33 exceções, e o texto que saiu do Senado foi aprovado, já vem aí com 42 produtos e setores de serviço. E aí eu trago aqui um overview, né, do que já foi mais ou menos dito, que vai ter redução de 60% para a educação, saúde, transporte público, redução de 30% para os advogados, né, que falaram, poxa, serviço não tem crédito. Qual é o crédito do prestador de serviço? Qual é o crédito que eu tenho aqui falando com vocês, eu como advogada? Não tem crédito. Então, realmente, os serviços precisavam dessa redução tributária e alguns pequenos grupos tiveram aí a alíquota zerada. Mas tudo muito bom, tudo muito bem. Mas como eu disse para vocês, como é que fica o meu benefício fiscal? A Lei Complementar 160 me deu essa garantia, pelo menos até 32, tem benefícios que vão para além de 2032. Então, se o ICMS e o ISS vão deixar de existir, o que acontecerá com os benefícios fiscais desses impostos que a minha empresa atualmente goza? Muitas vezes ela nasceu com esse projeto já. O que diz ali a PEC 45? Ela disse que vai ter essa troca aí, né? A partir de 2029, a gente vai reduzir o ICMS e o ISS e vai aumentar ali o IBS.
Os benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros relativos, estou lendo aqui o parágrafo primeiro, tá? Dos impostos alcançados pelo 155 e 156 da Constituição não serão alcançados pelo disposto no não alcançados, desculpa, pelo disposto no caso desse artigo, serão reduzidos na mesma proporção. Então, é aquilo mesmo que a gente pensou. O nosso benefício também vai reduzir na proporção da redução dos impostos antigos, né? Dos velhos impostos, agora que a gente vai ver essa reforma. Mas, preocupado aí com a garantia da Lei Complementar 132, com os investimentos, com a garantia até dos negócios criados com base nesses benefícios, há a previsão da criação do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros. O que vai ser esse fundo, tá? Esse fundo tem o objetivo de permitir a manutenção dos benefícios na sua integridade até 2032. Então, essa parcela de 10 em 10% que a gente vai perder a partir de 2029, a gente vai receber por esse fundo. Como que a gente vai receber? Não sei. Quando que a gente vai receber? Qual o formato que vai ser esse recebimento? Nós não sabemos. Isso vai ser regulamentado por lei complementar. Então, está aí mais uma question mark que fica aqui para a gente de como isso vai acontecer e a importância da gente acompanhar o trabalho das comissões técnicas que vão regulamentar os fundos e também essa transição, como é que vai ser. Em tese, o que está previsto na Constituição, né, nos novos artigos, é que esse fundo vai somente beneficiar os benefícios concedidos sob a égide, né, da Lei Complementar 160, que foi aquela lei, né, que regulamentou os benefícios, deu anistia para quem não estava no CONFAS e arrumou a casa aí, e para aqueles benefícios que foram concedidos até 31 de maio de 2023. Essa é a regra do fundo. O fundo determina aqui, né, que vai ser lei complementar, que vai estabelecer os critérios, os limites para apuração do nível de benefício e sua produção. Deixa eu ver aqui meu horário. E os procedimentos de análise pela União dos requisitos para habilitação requerente à compensação. Então, a lei complementar vai definir, olha que importante, quais são os requisitos para habilitação do requerente. Então, a gente já sabe que vai ter um processo de habilitação que deve ter requisitos que vão ser lá estabelecidos, então a gente tem que estar muito atento a tempos e momentos, prazos estabelecidos, para a gente ter direito a esse fundo quando ele for regulamentado. E aí, uma das perguntas que tem sido feita e no caso dos benefícios que vão para além de 2032, se a regra na Constituição, que ainda não tem a lei complementar, diz que o limite é para o benefício de 2032. Bom, já tem tributarista pensando aí como é que a gente resolve isso, porque a gente não tem essa garantia, a gente não fez a contrapartida, a gente não seguiu o benefício, a gente não fez o investimento, a gente não criou empregos. Então, já há aí um pensamento de que, nos termos do artigo 178 do Código Tributário, a isenção, né, quando concedida por prazo certo, em função de determinadas condições, não pode ser revogada ou modificada por lei. E aí a gente tem que entender qual é o alcance, isso vai ser uma discussão, da isenção e qual é o alcance da lei. Não pode ser modificada por lei. Vai entrar a Constituição? Acho difícil, mas será que a gente consegue uma discussão aí? Será que a alteração da Constituição mantém a garantia? Então, essa é uma discussão que tem nascido, é muito incipiente ainda. A gente tem que pensar ainda na regulamentação, na lei complementar, mas a gente já vê aí possibilidade de discussão, enfim, com base aí no nosso sistema tributário. Bom, o Fundo de Compensação prevê aí esse aporte de 160 bilhões da União, já estou caminhando aqui para o final da minha apresentação, e aí quem tem direito? As pessoas físicas ou jurídicas com isenção e incentivo fiscal assegurado até 32, vai ser a compensação para aquela redução de 10% 10%, o benefício precisa ter sido concedido até maio de 2023, e aí o calendário do aporte da União, a União vai fazer esses aportes aí de até 160 bi, e o repasse seria feito aí de janeiro de 2029 até dezembro de 2032, mas a gente precisa entender como é que ele vai ser regulamentado. E, por fim,
eu trago aqui um estudo que foi feito pelo, enfim, Instituto Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado Federal, que trouxe aqui as perspectivas de como é que seria feito aqui, quais são os riscos fiscais para a União, fazer essa contribuição, como é que funcionaria essa complementação. E aí, internamente, houve uma discussão dizendo que, ó, para médio prazo, esses custos adicionais para a União podem gerar alguns riscos. Essa é uma discussão interna que a gente ainda vai ter que verificar, mas com certeza isso vai impactar já na edição da lei complementar. Por isso, mais uma vez, a gente vê a importância da gente acompanhar aí como é que essas leis complementares vão ser editadas para a gente entender como é que a gente vai conseguir gozar desse fundo e ter aí a integralidade do nosso benefício garantido até 2032, pelo menos. E aí eu termino dizendo que a gente fica aqui a seguir cenas do próximo capítulo, que é a edição das leis complementares, como elas vão ser dispostas, como vão ser estabelecidos os prazos, ficar muito atento aí se vai ter que ter uma habilitação, como é que vai acontecer essa habilitação, qual é a documentação, e me colocar aqui à disposição junto com a equipe, com o Malcir, com a Jajá, e a equipe do Brasil inteiro, que inclui aí a Marlúzia, a Thalita, enfim, todo mundo, para tirar todas as dúvidas e prestar aí todas essas informações necessárias de forma atualizada diariamente. É isso, pessoal. Obrigada aí pelo tempinho. Acho que eu acabei no meu tempo e volto a palavra aí para o Malcir para encerrar e dar as últimas palavras. Muito obrigado, Cris. Sempre muito claro, comunicativa. Parabéns. Obrigada. Acho que nós temos ainda um tempinho. Respondeu alguma pergunta? Chegou uma pergunta no chat perguntando como eu posso aproveitar 2024 e 2025 para me preparar para esse período de transição. Tá. Quem quer falar? Quer falar, Cris? Eu começo? Pode Fala, fala. começar. Eu ia Não, falar só sobre o aspecto do benefício. benefício. Tipo, Antes do benefício, acho que tem esses pontos que nós destacamos, né? Dependendo da circunstância, do setor, né? Dependendo, não, na verdade, acompanhar, como você colocou, né, Cris, de perto a questão da tramitação das leis complementar e ordinária, acompanhar aí a questão do próprio ICMS, né, que a gente até passou aqui, né, mas até como a arrecadação dos estados pelo ICMS sempre se colocou que seria um parâmetro, pelo menos no início, de divisão das receitas do novo IBS, também a gente já tem notícia de muitos estados que aumentaram a alíquota do ICMS agora em 2024, então fica muito atento a essa situação, atento à situação aí, como já colocado, da tramitação desses projetos de lei e também a questão do imposto de renda e a questão da tributação sobre a folha de salários, né? Acho que são esses pontos, muitos deles vão vir aí já para valer a partir de 2025, independentemente da questão dos novos tributos, aí, da tributação do consumo. E se complementar, Cris? É exatamente isso. Eu acho que, assim, só complementando o que você disse, a gente acompanhar muito atento à forma como as leis complementares vão vir, até para a gente conseguir redimensionar, reestruturar o negócio. Eu penso que agora é o momento da gente refazer nosso negócio. Acho que a gente tem que pensar em tempos e momentos e ver o melhor aproveitamento possível, e até já tem clientes procurando a gente por isso, né? É com esse cronograma na mão, ou seja, o que que eu posso aproveitar, o que que eu posso antecipar, como é que vai ser. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente ficar atento às regras do jogo e refazer o negócio ali para o melhor aproveitamento dessa regra. E um ponto, né, Cris, importante com relação a isso, Gabi, a bem da verdade, apesar de reforma tributária ser um tema já tratado há muito tempo, eu diria que desde a da entrada em vigor da Constituição Federal, do Sistema Tributário Nacional
em março de 89, já se fala de reforma tributária, até já fiz um livro sobre reforma tributária, enfim, isso 2007, 2008, mas eu acho que um ponto importante nesse engajamento, né, que volta para a necessidade desse engajamento, é que agora, pelo menos, a gente tem algo mais concreto sobre o qual trabalhar, né? Porque, apesar de ter todo esse tempo de discussão, a bem da verdade, a tramitação no Congresso foi muito rápida. Nós tivemos em julho na Câmara, depois em 11 de novembro no Senado e 15 de dezembro de volta à Câmara em razão das alterações feitas pelo Senado. Então, a gente participou de eventos aí em agosto, em maio, agosto, mesmo outubro, e tudo era muito incerto. Se ia, não ia, porque sempre a gente tinha vários exemplos de reformas tributárias que não foram, né, que acabaram não vingando. Então, pelo menos agora a gente sabe as regras do jogo, enfim, a gente tem aí um cenário muito mais previsível, mais concreto, mais palpável, né? Então, acho que isso facilita esse engajamento tão necessário aí, né? Temos mais uma pergunta no chat ainda. Tá. Obrigada. Acho que a gente pode encerrar, então, né? Sim. Bom, então, se eventualmente tiverem mais questões, é só escrever para a gente, entrar em contato pelas nossas redes sociais, que a gente responderá sem problema algum, tá? Tem mais pergunta. Agradecemos. Desculpa. Hã? Tem mais uma pergunta da Natália, pelo visto. Hã? Se a gente quiser dar uma olhadinha. Não consigo ver por aqui. Bom, a gente responde, então, por e-mail, por mensagem. Muito obrigado a todos pela participação, por prestigiar em nosso webinar. Esperamos ter contribuído aí de alguma forma para que possamos caminhar, ainda que para e passo, né, baby steps, né, ainda esse tema aí tão complexo de reforma tributária, o novo regime que aí virá, e ficamos sempre à disposição e acompanhem a gente aí pelas redes sociais. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigada a todos. Bom dia. Gente, muito obrigada pelo tempinho aqui dividido com a gente. Um beijo enorme, boa semana.